Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? E eu tenho pensado muito nesses últimos dias como é difícil crer em Deus em momentos de tragédias. Talvez você experimente isso também no seu coração. Quando a gente vê tudo isso de tão triste acontecendo pelo mundo afora, a começar na virada do ano, quando nós vimos tantas pessoas que estavam querendo se divertir, querendo passar uma virada de ano feliz, sendo soterrada, vivendo os problemas da enchente. E agora, nessa semana, essa tragédia tão terrível que está massacrando o coração da humanidade, com cenas tão fortes, com cenas tão difíceis de serem vistas. É natural que o nosso coração se pergunte. Não tenha medo disso. É natural que neste momento a gente pense, meu Deus, onde estava o Senhor nessa hora? Como é que nós podemos continuar acreditando em Deus, mesmo em momentos tão trágicos? Como é possível a gente equilibrar a nossa fé em Deus, a nossa confiança, vendo imagens tão terríveis? Como é possível acreditar na misericórdia de Deus, na bondade divina, tendo que acompanhar os noticiários nos últimos dias? Minha gente, eu ousaria dizer que nem sempre na vida nós vamos encontrar as respostas que nós queremos. E que o grande desafio neste momento está justamente em nós descobrirmos que não ter respostas já é uma experiência de fé. Porque se nós tivéssemos certezas de tudo, nós não precisaríamos ter fé. Eu me recordo que em muitos momentos da minha vida, quando eu queria as coisas, a minha mãe me acalmava dizendo assim: fica tranquilo que depois eu faço. O meu coração de criança, que tanto queria o acontecimento, precisava se adequar àquela frase: fica tranquilo que depois eu faço, depois eu compro, depois eu te dou. E eu confiava na palavra da minha mãe. E porque eu confiava, eu era capaz de viver aquele tempo de espera. A confiança nasce assim, no momento em que alguém tem autoridade sobre nós. Eu acredito na palavra daquela pessoa. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me contando que ela não tem problema com o filho que é pequeno, porque toda vez que ela vai sair de casa para trabalhar, para isso, para aquilo, geralmente as crianças ficam chorando muito, né? Não vai, não é isso. E eu perguntei para ela, mas como é que você conseguiu fazer isso? Sair de casa e deixar o seu filho tranquilo? Ela disse, é porque eu nunca menti para ele, padre. Toda vez que eu dizia, hoje a mamãe não vai conseguir voltar para almoçar, eu não ia. Eu nunca disse para ele, a mamãe vai almoçar com você hoje, e não fui. Então ele acredita no que eu falo. Ele confia na minha palavra. A relação de confiança entre o coração do filho e o coração da mãe está na certeza de que a mãe não vai falhar. Minha gente, a nossa experiência com Deus passa pelos mesmos caminhos. Mas e quando nós temos a sensação de que Deus falhou? Eu tenho certeza, por mais que seja grande, por mais que seja certa a nossa fé em Deus, é natural que no momento da tragédia a gente fique resbalado. E fico pensando, onde estava o Senhor nessa hora? Será que o Senhor não deixou de cumprir a sua parte?
Será que o Senhor não deixou de proteger? Será que o Senhor não deixou de olhar por nós naquele momento? Mas aí nós precisamos ser justos. Nós precisamos nos reportar àquela certeza de que a vida segue um curso de liberdade e que muitas vezes a tragédia de hoje foi construída aos poucos pela incompetência humana, pela irresponsabilidade humana, e que Deus não pode intervir no processo da nossa liberdade. Que muitas vezes a tragédia é construída por nós. Somos nós que vamos construindo de maneira inadequada, somos nós que vamos ocupando os espaços que são dos rios, somos nós que vamos desviando os rios de lugar, vamos estreitando os seus caminhos, somos nós que vamos cimentando tudo, impedindo que a terra tenha capacidade, que a chuva tenha espaço de ser absorvida. E então, quando acontece a tragédia, nós nos esquecemos da responsabilidade humana e queremos jogar toda a culpa e toda a responsabilidade sobre Deus. Aí nós somos injustos e nós queremos forjar uma resposta que ainda não temos. Eu escrevi essa semana no Jornal do Rio, onde eu escrevo, no jornal O Dia, eu confio na providência divina, eu confio na proteção de Deus, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. É um jeito interessante que eu tenho de cuidar da minha vida e de estabelecer com Deus um pacto. O Senhor cuida de mim e eu ajudo a cuidar também. Está na hora, minha gente, de nós começarmos a preparar a vida de um jeito diferente, com responsabilidade. Cada vez que a gente joga um lixo no rio, cada vez que a gente joga um lixo na rua, na hora que vem a chuva, esse lixo vai entupir algum bueiro, esse lixo vai impedir alguma passagem de água. Está certo que as autoridades públicas precisam cuidar de coisas que são importantes também, mas nós não podemos abrir mão da nossa parte nessa responsabilidade. É a vida humana sendo um espaço onde Deus age através do nosso bom senso, através da nossa consciência. Tem se falado tanto no mundo hoje, né? Minha amiga Célia Pimenta, lá de Belo Horizonte, uma advogada muito conceituada, com uma reflexão bonita sobre o consumo ético. O que é o consumo ético? Não é você viver de restrições, mas é antes de você comprar, antes de você fazer, antes de você adquirir, você pensar 2, 3 vezes se realmente você precisa daquilo. Nós vivemos um tempo onde a gente descarta as coisas com muita facilidade. Às vezes eu fico impressionado a quantidade de lixo que as sociedades modernas produzem todos os dias. Você vai comprar um sanduíche, ele vem dentro de uma embalagem imensa, cheia de plásticos, cheia de papéis. E aquilo, a duração, né, a utilidade daquela caixa, às vezes não dá 40 segundos. Isso é consumo ético. É quando você descobre que você pode viver com um pouco menos e que você vai viver bem do mesmo jeito. Que quando você abre a torneira lá da sua pia para escovar o dente, é consciente da sua parte fechar enquanto você escova os dentes. Que se tem algum vazamento dentro de casa, é preciso buscar arrumar aquilo, para que você não desperdice a água que o planeta precisa. Que é possível construir hoje com um pouco mais de consciência ecológica, o reaproveitamento da água, né? Buscar novas formas de consumir essa água com um pouco mais de consciência. Minha gente, as tragédias que muitas vezes acontecem no mundo são frutos das nossas incompetências. Nós tivemos aquele encontro lamentável em Copenhague, né? Onde queriam discutir os destinos do mundo. É a nossa sobrevivência, é a sobrevivência do seu filho, que passa pelas decisões dos nossos governantes, em diminuir a emissão de gases que destroem a camada de ozônio, que aumenta o aquecimento global, que desfaz as geleiras, e que depois esta água vem inundar as nossas cidades, vem avançar sobre as nossas cidades, sobre as nossas ruas.
Porque se nós não encarnarmos o cristianismo nessas decisões importantes do nosso dia a dia, se a gente não começar a tratar das nossas decisões a partir de uma reflexão ética, moral, o mundo vai perdendo qualidade, minha gente. Jesus precisa entrar na nossa vida assim também, nos impedindo de julgar um lixo no lugar errado. Jesus precisa entrar na nossa vida nos ajudando a reciclar o lixo. A gente já falou tantas vezes aqui de reciclar o lixo do coração, né? Todas as reciclagens são importantes. Assim como eu reciclo a garrafa de refrigerante que alguém usou dentro da minha casa, eu também tenho que reciclar as minhas emoções, eu também tenho que reciclar a minha fé, neste momento em que tudo parece irremediavelmente perdido, em que você não tem respostas para muitas coisas, em que o seu coração duvida da existência de Deus por causa de tantas tragédias. É momento de reciclar. É momento de dar à vida uma nova oportunidade. Toda vez que nós temos um desrespeito dentro das relações que a gente estabelece, a gente precisa, primeiramente, tomar o posto, né? Isso é, assumir o papel. Quando a gente é desrespeitado, é porque de alguma forma nós autorizamos o desrespeito. Eu sempre digo isso e tenho uma convicção muito clara disso. Para mim isso é muito real. E eu vejo isso muito na prática. As pessoas que são desrespeitadas, elas geralmente autorizam aqueles que a desrespeitaram pela primeira vez. É uma regra da vida. Se uma pessoa grita uma vez com você e você não fala nada sobre o grito dela, se você não diz que aquele grito realmente lhe incomoda e você não quer que ela continue gritando, é possível que ela grite a vida inteira. E porque você nunca disse, porque você nunca revelou a ela que aquele grito lhe incomodava, então é possível que ela vá continuar gritando a vida inteira. Isso é, você não tomou a posição na hora certa, então vai ter que aguentar grito o resto da vida. Porque ela identificou que com você ela pode gritar quando ela quiser. Quando uma pessoa lhe dá um tapa, sobretudo na relação marido e mulher, e você aceita este tapa, e você não coloca aquele homem no lugar dele, você está autorizando que este marido se transforme num agressor. E muitas vezes denunciá-lo é a melhor forma de ajudá-lo. Você não pode ficar passando essa violência sozinha e calada. Porque cada vez que você oculta o seu agressor, você está dando pleno poderes a ele de continuar lhe agredindo. E essas relações marcadas pelas agressões são relações que nós chamamos de objetais. O que é uma relação objetal? É quando eu estou diante de alguém que eu enxergo como um objeto. Um objeto eu posso fazer o que eu quero com ele. Ele não tem reação. Eu posso pegar essa cadeira e quebrá-la. Eu posso jogá-la fora, eu posso gritar com ela, e não vai alterar em nada o que essa cadeira é, porque ela é um objeto. Agora, a partir do momento que eu trato aquela pessoa como se ela fosse um objeto, isto é, com total desrespeito por ela, eu estou então desumanizando a relação. Uma relação desumanizada é uma relação que vai causar muito sofrimento em quem está dentro dela, porque nós não queremos ser desumanizados. Mas volto a dizer, no momento em que há o primeiro gesto de desumanização, se a gente não reage contra esse gesto, é possível que a gente vá se desumanizando cada vez mais. E você sabe disso na prática. Começa a pensar aí na sua vida, quantas pessoas já lhe agrediram com palavras, e são agressões constantes muitas vezes. Filha que grita com a mãe, isso é tão comum, não é? Filho que agride a mãe. Um dia essa mãe perdeu a autoridade sobre ele. E a autoridade não é gritar não, viu? A autoridade é dizer a ele com calma, você não vai gritar comigo, porque eu sou sua mãe e mereço respeito. E você vai demonstrar por meio das suas atitudes, que se ele continuar gritando com você, ele vai passar por um processo de correção que lhe vai ser muito doloroso. Porque se você não contorce essa situação, não é aquela história? É de pequenino que se torce o pepino, não tinha uma coisa assim? É verdade. Se você não coloca a criança no lugar certo, daqui a pouco ela está mandando em você. Relação objetal entre pai e filho é muito comum. Tem muitos filhos, gente, que são, 2, 3 anos, carinha de anjo, mas já estão agindo de maneira terrível.
já são diabólicas nas suas atitudes. Sabe por quê? Porque elas estão criando dentro delas um espírito de autoridade que um dia vai desencadear e até mesmo no risco de violência física contra os pais. Então é preciso que a gente o tempo todo jogue luz sobre as relações que nós estamos estabelecendo. Será que nós também não estamos tratando o outro como se fosse um objeto? Será que nós não estamos autorizando os agressores? Será que nós não estamos entregando a eles a possibilidade de fazerem com a gente o que eles bem entenderem? É muito comum no mundo de hoje a gente permitir a agressão. Um dia ele muda. Não vai mudar não. Se a gente não sinalizar para a mudança, ele não vai mudar. Eu volto mais uma vez àquilo que eu estava confessando da minha vida, né? Sabe qual que é o grande risco que eu corro como pessoa? É o fato de eu ter pouco espaço na vida de ter feedback das pessoas para mostrarem os meus erros, para mostrarem os meus defeitos, para mostrarem aquilo que em mim precisa ser modificado. Por uma razão muito simples. Às vezes a minha estrutura de vida não me permite isso. Às vezes as minhas relações são tão rápidas, os meus encontros são tão transitórios, que eu não tenho uma pessoa que de fato chegou, Padre Fábio, isso não está certo não. Naquele momento que eu disse para você que eu tive o desafeto, né? Que eu ouvi dessa pessoa isso. Uma pessoa com muito carinho me disse, uma pessoa que participa da minha vida. Cuidado com o que você está fazendo com você. Porque chega um momento, gente, que assim como eu posso fazer bem a muita gente, eu posso fazer muito mal a uma pessoa. Tudo depende do que eu vou permitindo. E muitas vezes esse feedback é absolutamente necessário para que a gente não se torne objeto do outro. Deus me livre de ser objeto do outro. E a gente sempre corre esse risco, né? O que é você ser objeto do outro? É quando ele vê em você apenas a satisfação de uma necessidade. Cada vez que a gente se sente objeto do outro, ou então que ele te põe a mão quando ele quer, que ele te abraça do jeito que ele quer, não. O corpo é um limite que precisa ser respeitado. Eu não sou um objeto para o outro me encostar do jeito que ele quiser, me pegar do jeito... Não, as coisas não podem ser assim não. Você na sua vida estabelece os seus limites o tempo todo. E é importante que você estabeleça. Você não é objeto. Se você cair no meio de uma multidão, e essa multidão se sentir no direito de colocar a mão em você o tempo todo, não. Há um limite que precisa ser respeitado. A relação objetal, ela acontece em todas as dimensões da vida. No momento que você vai ao banco, por exemplo, você corre o risco de ser considerado um objeto. Se você é mal atendido, se a pessoa olha para você como se você fosse mais uma cadeirinha que está ali dentro, e não se preocupa com as suas necessidades. Nos estabelecimentos públicos, nós corremos o risco o tempo todo de sermos considerados objetos. Às vezes você entra dentro de um lugar, você não é considerado humano, você é apenas mais um número que está ali dentro. Numa fila de espera no hospital, numa fila de laboratório, sei lá. Você corre o risco de ser considerado um objeto. Eu até digo que o que faz diferença no atendimento das pessoas hoje? Se você tem uma empresa e não quer trabalhar a partir das relações objetais, é você tratar o outro como gente. Hoje, por exemplo, eu fiz uma experiência muito interessante lá em Taubaté. Eu precisava de uma informação a respeito de uma encomenda minha internacional que está vindo, e eu liguei nos Correios. E não estou tratando com preconceito, mas geralmente quando a gente liga para essas empresas, a gente custa ser atendido, não é assim? Até que aquilo cai dentro daquele setor que vai analisar a situação. Não, imediatamente eu fui atendido por um rapaz chamado Rogério, que foi a segunda vez que ele me atendeu. E olha, o interesse dele por resolver a minha situação, nem era da alçada dele, mas ele se interessou pelo assunto, procurou e disse, Fábio, nem sabia quem eu era, falou, Fábio, quando você, vamos esperar mais uns 2 dias, não conseguindo, ligue, me chame, fale comigo, que eu vou lhe ajudar a resolver essa situação. O que na verdade aconteceu, minha gente, é que aquele rapaz, no exercício da sua profissão, me tratou como gente. Porque nós somos agredidos muitas vezes, como essa senhora estava dizendo, não é só por meio de atitudes, de gestos violentos, não. Às vezes, eu, em negligenciar uma informação, eu estou sendo violento com o outro. No momento que eu não digo ao outro o que eu sei, ou que eu não faço pelo outro o que eu posso fazer, eu estou sendo violento com o outro.
É honesto reconhecer que todos nós morremos antes da hora, por causa da vida que levamos. Eu não falo da vida biológica, porque morrer, todo dia a gente está morrendo. Nasceu, já começou a morrer. Parece dramático, né? Mas a criança que entra no mundo, ela está ganhando a vida, mas ela está perdendo um dia. Se ela tem 2 dias, já são 2 dias a menos de vida. Se ela tem 2 meses, já são 2 meses a menos de vida. Isso não pode nos desesperar, né? Mas eu falo da outra morte, que pode acontecer dentro de nós, mesmo quando o corpo está cheio de vitalidade, e você identifica que apesar da vitalidade do corpo, o espírito já está empobrecido demais, mergulhado em misérias, mergulhado no que há de mais rasteiro. Mergulhado não, né? Porque se é rasteiro, não dá nem para mergulhar, né? Nessa cultura que nos nivela tão por baixo, meu Deus. Porque a dor é a mesma, minha gente. É a mesmíssima. Dói no rico, dói no pobre, dói no preso, dói no livre, dói no amado, dói no odiado. As realidades humanas são sempre as mesmas. Nós carecemos das mesmas coisas. Nós carecemos das mesmas realidades, dos mesmos aconchegos. Então é sempre muito bom a gente ter a oportunidade de parar um momento do nosso dia e conversar com alguém que nos entenda. É o que aqui a gente acredita. É fácil a gente morrer sem saber que está morrendo. Basta você não refletir. Basta você não colocar a vida como se fosse um jogo de cartas todos os dias à noite em cima dessa mesa. Essa mesa imaginária onde você joga. A vida é jogo. O tempo todo eu estou fazendo escolha qual é a carta que eu trago, qual é a carta que eu descarto. Qual é a canastra que eu resolvo fazer, né? O que eu coloco ao lado, o que eu vou ajuntando. E ao colocar-se diante do Senhor em audiência particular, você pede o dom de reativar a sua ressurreição. De nunca se esquecer de renascer diariamente, para que você continue dando conta da vida. Para que você continue dando conta de ser quem você é. E se você está cansado, eu estou sem condições, Padre, de hoje abrir uma picada nova no matagal da minha vida. Acredite na palavra de Jesus que lhe diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ressuscita-me, Senhor. Ressuscita-me pelo poder do seu amor. É o amor de Deus que nos ressuscita diariamente. Quando você sabe que Deus é capaz de compreender todas as misérias do seu coração e que você não tem o direito de automutilar-se por isso, que a postura mais saudável diante do erro é reconhecer esse erro e dar um passo na direção do acerto. É assim que nós testemunhamos o amor de Deus por nós, porque o amor é movimento. O amor nos motiva o tempo todo a gente não ficar estacionado, mas sempre ir além. Dar um passo na direção do inesperado caminho. Porque o amor é sempre um caminho inesperado. Porque ele sempre vai nos surpreender. É tão bom isso, né? Quando você começa a conversar com alguém que, mesmo sabendo que você tem defeitos, começa a falar das suas qualidades. Você já experimentou o poder terapêutico de uma palavra motivacional? De alguém que por um instante lhe faz esquecer tudo o que foi fracasso na sua vida e começa a lhe conduzir através da palavra, do argumento. Que isso, que bobagem. Você tem tantos valores. E começa a abrir estradas diante dos seus olhos que até então sozinho você não via,
porque você só tinha condições de enxergar os seus erros. Você só tinha capacidade de perceber a vida que não tinha dado certo. Você estava impossibilitado de enxergar futuro, só via passado. É tão natural a gente ser arrancado de nós. Às vezes o outro, com uma atitude grosseira, nos arranca de nós. Às vezes o outro, com a sua traição, nos arranca de nós, nos retira da centralidade, né? E eu preciso descobrir o que me devolve. O que me ajuda a assumir essa postura centrada? O que nesse contexto de tanta morte me proporciona a experiência de reviver? Expulse tudo aquilo que possa ser nocivo à sua vida. Não permita que cresça no seu coração qualquer semente que venha provocar um processo de morte em você. Ah, padre, eu estou tão sofrido porque eu fui traído, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não permita. Não jogue água nessa semente. Não jogue água nos seus ódios, não jogue água nos seus ressentimentos. Não jogue água nos seus pessimismos. Deixe que morram secos todos os sentimentos que possam ser contrários àquilo que Deus quer para você. Jesus abre estradas no coração de quem permite. Eu não sei o que você já sabe sobre você. Quais são os caminhos que você já investigou, das suas possibilidades, da sua personalidade, do seu jeito de ser. Ainda que você já tenha 90 anos, nunca é tarde para você perceber quais são as estradas que você ainda precisa trilhar. Esse é o maior desafio, minha gente. E esse é o primeiro sucesso que nós precisamos desejar na vida. Ser bem quem a gente é. Explorar com honestidade as nossas possibilidades, considerando todos os limites que fazem parte da nossa vida. Agarrar-se nessa corda que se chama misericórdia divina. Agarrar-se firmemente nessa corda que se chama graça de Deus na nossa história. A nos ajudar a domar os nossos excessos, os nossos defeitos. E receber essa ressurreição nossa de cada dia. E você pode começar a antecipar essa santidade hoje. Pedindo a Deus a graça de também ter um coração eucarístico. Pedindo a Deus a graça de hoje também receber essa presença que transforma, que modifica, que lhe faz ser melhor. Não é? A gente não perder o tempo. O tempo é muito precioso. Hoje, quantas horas eu vivi em torno do que realmente é importante? Quanto tempo hoje eu dediquei da minha vida para a minha transformação? Seja através de uma reflexão, seja através de uma atitude, seja através de uma leitura, de uma palavra. Ressuscita-me, Senhor. Todos nós necessitamos dessa ressurreição. Eu não sei o que é que na sua vida hoje pode significar morte. Pode ser que seja a morte mesmo de alguém que você ama, que retirou a alegria do seu coração. Pode ser que seja uma decepção que esteja aí, doendo tanto no coração. Pede a Deus hoje que venha lhe ressuscitar. Peça a Deus hoje que venha lhe ajudar a atravessar esse mar que está ameaçando invadir a sua terra prometida. Não permita que sua terra prometida seja invadida. Esse é o jugo. Ser verdadeiro, carregar a vida, ostentar a vida, defender a vida, é um jugo nos dias de hoje, neste mundo que está cada vez mais avesso e indisposto à vida. O jugo de Jesus é este, é você ser verdadeiro, é você ser honesto, é você não abrir mão de tudo aquilo que promove a vida nos dias de hoje. Mas tem uma coisa, quando nós assumimos esse jugo, Ele mesmo nos liberta. É o jugo que nos liberta.
Quando eu sou capaz de fazer uma parceria com a vida, uma parceria com a verdade, uma parceria com a justiça, todo esse jugo que é do Cristo começa a me aliviar, porque Ele vai me despindo de tudo aquilo que até então me impedia de ter condições de viver o jugo que é do Cristo. É a oportunidade de você ser livre, de testemunhar o Cristo. Isso é a nossa terra prometida hoje. Mas muitas vezes essa terra prometida está ameaçada pelas forças de um mundo altamente diabólico, que implanta no nosso coração todos os dias uma semente de morte, que nos chega pelos olhos, que nos chega pelo ouvido, e que ao tomar conta do nosso coração, impede de que venha crescer dentro de nós os frutos que realmente nós deveremos fazer florescer. Que a conversão só tem sentido quando ela nos permite avançar. Quando você sai do seu território de conforto e você vive o desconforto temporário que vai lhe dar a grata satisfação de ir além, de superar-se. Sabe, de você poder olhar e poder, eu não sou mais o mesmo homem, fiquei melhor. Você ter essa alegria. Obrigado pela oportunidade de estar com você mais uma vez e partilhar a nossa vida, de fazer deste momento um momento de encontro. O programa de direção espiritual é para mim uma oportunidade maravilhosa de tocar as realidades humanas que fazem parte do contexto da minha reflexão cristã. Me sinto muito feliz pela oportunidade de estar aqui e de saber que você está em comunhão comigo. Muito obrigado. E hoje eu quero começar o programa com um poeminha. Na verdade, nem é um poema, é um pequeno texto atribuído ao Mário Quintana, um grande poeta, um poeta gaúcho, que teve uma sensibilidade maravilhosa na sua observação do mundo. O poeta é esse ser, né? Atribuído de sensibilidade, entra 3, 4 vezes na fila, né? Quando Deus está distribuindo sensibilidade. E olha para aquilo que a gente vê todos os dias de um jeito novo. Mas aqui ele é muito concreto na maneira de entender as deficiências humanas. Deficiente é aquele que não consegue modificar a vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono do seu destino. Louco é todo aquele que não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria. É aquele que só tem olhos para os seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo. O surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo, apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o seu trabalho e quer garantir o dinheiro no fim do mês. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. O diabético é aquele que não consegue ser doce. E o anão é aquele que não deixa o amor crescer. Mas finalmente a pior de todas as deficiências é ser miserável. Pois miseráveis são todos aqueles que não conseguem falar com Deus. É verdade, né? A gente fica pensando que as nossas deficiências... Eu me lembro, minha gente, tive um encontro com uma pessoa que mexeu muito comigo. Eu era fráter ainda, não era padre ainda. E eu me lembro que essa moça tinha muitas deficiências físicas. E eu fiquei muito assustado na hora que eu estava diante dela. E ela com um sorriso ali naquela cadeira de roda, com as pernas totalmente tortas, os braços atrofiados, e ela me olhando, ela me disse uma coisa que mexeu muito comigo. Ela falou assim:
Me falou, prazer em conhecer você, né? E eu fico muito feliz porque você está vendo os meus maiores defeitos, então não tem como esconder de você. E eu fiquei muito tocado. Porque é assim mesmo, né? Às vezes a gente encontra pessoas tão bonitas, tão aparentemente, do ponto de vista estético, tão impecáveis, né? E aí quando você começa a conviver, você vai descobrir que ali existe tanta feiura. Eu sempre brinco, né? Que na vida a gente precisa ficar mais bonito. E quando eu falo que nós temos que ficar mais bonitos, eu falo da beleza total mesmo. Eu acho que se você precisa se cuidar, se você precisa dar um jeito em você, se você quer emagrecer, se você tem um projeto de ficar mais bonita, que junto com esse projeto de você ficar mais bonita esteja também a sua preocupação em ter cada vez mais uma alma dotada de beleza, porque é isso que faz com que a gente queira ficar por perto. Eu tenho visto e encontrado tanta gente que do ponto de vista estético apresenta tantas imperfeições, mas ao mesmo tempo tem um coração tão bonito, tem uma presença tão forte e faz uma diferença na vida. E a gente aprender a lidar com essas deficiências da gente aqui, essas todas que o poeta fala, né? Da loucura, da cegueira, da surdez. Tantas. São tantas as deficiências que a gente tem na vida. Realmente, às vezes, a gente é cego, a gente não consegue ver a pessoa que está do lado, precisando de nós, né? A mudez, a gente não consegue fazer brotar a palavra que verdadeiramente a gente precisa dizer. Como é difícil às vezes a gente fazer brotar dos lábios o pedido de perdão, não é? Pode ser que você hoje esteja vivendo isso. A dificuldade de colocar, de fazer a raiz do grito provocar essa palavra, me perdoa. Tanta coisa muda, minha gente, quando a gente tem coragem de dizer isso. Quando você sair aí do seu quarto, andar essa pequena distância da sua casa que separa do seu irmão, andar esse pequeno corredor que separa o seu quarto do quarto da sua mãe, bater lá e ter a sensibilidade, a simplicidade de dizer: mãe, me perdoa pela maneira como tenho te tratado, pela palavra grosseira que proferi, por não fazer esforço para dar certo com você. Andar essa pequena distância e fazer brotar da voz essa palavra que pede perdão ao Pai. Ou dar esse abraço no irmão que você precisa. Ou até mesmo lhe motivar, né? A pegar no telefone hoje e fazer brotar esse pedido de perdão através de um telefonema. Ligar para quem você sabe que você machucou, que você magoou. A vida fica tão diferente quando nós superamos a deficiência da mudez. Quando você é capaz de ultrapassar tudo aquilo que lhe impede de fazer a palavra brotar. A palavra que edifica. A palavra que constrói. Tanta gente precisando hoje do seu pedido de perdão. A gente tira o sono das pessoas às vezes com a nossa atitude. E às vezes um pedido de perdão não custa nada. E ele vai fazer um bem danado ao coração do outro. Ele vai provocar um benefício naquele que escuta. A gente cuidar da deficiência da nossa visão, né? Às vezes a gente é incapaz de perceber quem está do lado. Às vezes na necessidade de resolver problemas e situações, a gente fica tão egocêntrico, a gente fica tão voltado para a gente mesmo, a gente fica querendo exigir. A gente faz uma experiência de viver assim o tempo todo, sem ter a percepção do que está ao nosso redor. E quando a gente não percebe o que está ao nosso redor, a gente corre o risco de perder as prioridades, de ficar perdendo o nosso tempo com aquilo que definitivamente não é prioridade. As deficiências são muitas, minha gente. Eu tenho as minhas, você tem as suas. E se a gente não olha para elas com responsabilidade, a gente corre o risco de se transformar nelas. Isso é terrível. Quando a gente começa a se transformar no defeito que tem, na deficiência que tem. É uma consequência natural do defeito não cuidado.
Se a gente não trata a deficiência, ela vai tomando cada parte do nosso ser e a gente vai se transformando nela. Eu não acredito que seja esse o nosso projeto de vida, né? Cuidar da deficiência nossa de cada dia, olhar para aquilo que em nós hoje é deficiente e ter a coragem, sob a graça, sob o auxílio de Deus, a gente modificar. O mundo está carente de nãos. Vejo que cada vez mais os pais e professores morrem de medo de dizer não às crianças. Mulheres ainda têm medo de dizer não aos maridos. E alguns maridos temem dizer não às suas esposas. Pessoas têm medo de dizer não aos amigos. Noras que não conseguem dizer não às sogras, chefes que não conseguem dizer não aos subordinados, gente que não consegue dizer não aos próprios desejos, e assim são criados alguns monstros. Talvez alguns não cheguem a sequestrar pessoas, mas têm pequenos surtos quando escutam um não, seja do guarda de trânsito, do chefe, do professor, da namorada, do gerente do banco. Os pais dizem: não posso traumatizar o meu filho. E não é raro eu ver alguns tomando tapas de bebês com 1 ou 2 anos. Outros gastam o que não têm em brinquedos todos os dias e festas de aniversários faraônicas. Sem falar nos adolescentes. Hoje em dia é difícil ouvir alguém dizer: não, você não pode bater no seu amiguinho. Não, você não vai assistir a uma novela feita para adultos. Você não vai passar a madrugada na rua. Não, você não vai dirigir sem carteira de habilitação. Não, você não vai beber uma cervejinha enquanto não fizer 18 anos. Não, essas pessoas não são companhias para você. Não, hoje você não vai ganhar brinquedo ou comer salgadinho e chocolate. Não, você não vai faltar na escola sem estar doente. Não, essa conversa não é para você se meter. Não, com isso você não vai brincar. Não, hoje você está de castigo e não vai brincar no parque. Crianças e adolescentes que crescem sem ouvir bons, justos e firmes nãos, crescem sem saber que o mundo não é só deles. E aí, no primeiro não que a vida lhe dá, e a vida vai lhe dar muitos, surtam. Não estou defendendo a volta da educação rígida e sem diálogo. Pelo contrário, eu acredito piamente que crianças e adolescentes tratados com amor real, sem culpa, tranquilo e livre, conseguem perfeitamente entender uma sanção do pai ou da mãe, intuem que o amor dos adultos pelas crianças não é só prazer, mas é também responsabilidade. E quem ouve uns nãos de vez em quando, também aprende a dizê-los quando é preciso. Acaba aprendendo que é importante dizer não a algumas pessoas que tentam abusar de nós de diversas maneiras, com respeito e firmeza, mesmo que sejam pessoas que nos amem. O não protege, o não ensina, o não prepara. Por mais que seja difícil, eu tento dizer não aos seres humanos que cruzam o meu caminho quando acredito que é hora. E tento respeitar também os nãos que recebo. Nem sempre consigo, mas tento. Acredito que é aí que está a verdadeira prova de amor. E é também aí que está a solução para a violência cada vez mais desmedida e absurda nos nossos dias. Eu confesso, eu recebi esse texto na semana passada e iria lê-lo, mas eu gostaria de parabenizar sem saber quem é. Mas ela se propôs a fazer uma reflexão, gente, absolutamente válida para os dias de hoje. Minha gente, cada vez mais eu me convenço, e eu falo até aqui no meu livro do sofrimento, que as grandes tragédias, elas são alimentadas aos poucos. Grandes tragédias acontecem a partir de pequenos descuidos. É interessante que uma tragédia, quando ela acontece, ela é uma junção de uma série de pequenos detalhes que foram desconsiderados. A verdadeira educação, eu trabalhei e estudei muito o processo educacional, e tenho certeza que muitos educadores que agora me acompanham vão de concordar comigo. Um processo educacional, ele só pode ser saudável a partir do momento em que há um equilíbrio entre sim e não. Não estou querendo propor um modelo educacional repressivo, coercitivo, que venha impor pela força do grito, que venha proibir tudo aos filhos, não.
Mas o que essa psicóloga está propondo é que a gente assuma a responsabilidade na hora certa, para que depois a gente não seja responsabilizado por coisas piores, por coisas trágicas. Hoje, minha gente, o grande desafio nosso como pais e mães, como educadores, como pessoas que de alguma forma têm a possibilidade de interferir no processo social, é a gente educar as pessoas para o limite, para a situação em que todos nós teremos que enfrentar, em que a vida vai nos oferecer um não. Nós não podemos encontrar uma pessoa que foi feliz e que foi realizada, que só encontrou sim pela vida, muito pelo contrário. Aliás, eu acredito que uma pessoa ela vai se tornando interessante à medida em que ela vai conseguindo vencer as adversidades que encontra. Ninguém nasce pronto. Nós não temos a possibilidade de ter uma vida pronta, um mundo ordenado, se a gente não passa pela experiência de produzi-lo. E um filho é um empreendimento que precisa o tempo todo ser talhado, como se fosse mesmo uma escultura, né? A partir deste formão humano, né? Desta ferramenta que se chama amor, que dá 2 golpes. O amor é uma ferramenta que dá 2 golpes, para permitir e para negar. Engana-se aquele que pensa que o amor é uma ferramenta que só dá o golpe da permissão. Não. O amor dá o golpe da permissão, mas ele também dá o golpe da negação. A gente sabe que na lógica dos nossos amores é muito fácil a gente amar quando a gente tem razão para amar. Mesmo porque às vezes na vida nós achamos que para o amor existir é preciso que haja uma razão. E geralmente é assim que funciona. Não só achamos, como é assim que funciona. O amor gira muito em torno das razões. Agora, o surpreendente é quando você descobre que dentro de você há uma capacidade de amar que independe das razões. Digamos que 90% do seu amor você ame a partir de razões. E é muito simples. O outro faz alguma coisa que merece a sua predileção. O outro representa alguma coisa que merece a predileção. O outro realizou alguma coisa na vida, que abriu seus olhos para que você percebesse, e de repente o seu amor caminhou naturalmente em direção daquele que despertou isso em você. Mas você também não pode negar que mesmo quando você tem razões para amar alguém, de vez em quando o amor esbarra em você sem razão nenhuma. E você descobre uma fonte de gratuidade. O outro não fez nada por você. O outro não falou nada para você. Mas o seu olhar atingiu e você foi capaz de amá-lo mesmo sem ter razões. Se eu amo naturalmente aqueles que me dão razão para amar, e se boa parte do meu amor, se os 90% da minha capacidade de amar estão movidos, estão na direção daqueles que me dão razão, a conversão é a gente diminuir um pouco esses 90% para dar maior espaço àquele amor que não tem razão. Porque somente no momento em que a gente descobre o amor que não tem razão, é que nós vamos entrar no sentimento mais profundo que Deus nos ensinou através de Jesus. Se você for pensar, Jesus tinha muito poucas razões para amar os seus. Traiu o tempo todo, os amigos traíram, os amigos mentiram para ele. E se você humanamente quiser dizer que Jesus não tinha muitas razões para continuar amando seus amigos, você está certo. Porque você faz a sua análise a partir desta lógica que é comum nos dias de hoje, que sempre foi comum na história da humanidade. Nós continuamos amando à medida em que o outro corresponde àquilo que a gente espera dele. Mas e se no momento que deixa de corresponder e você descobre que mesmo assim você continua amando, então de alguma maneira você está vivendo a consequência daquela jaculatória que a minha mãe me ensinou quando eu era criança, pedindo ao coração de Jesus que ele me desse um coração semelhante ao dele. Quantas vezes eu como criança rezei isso sem entender? Fazei o meu coração semelhante ao vosso. Ter um coração semelhante ao coração de Jesus significa você entrar nessa porcentagem menor
de amar sem razão e dilatar. Você não conhece nem 1% da humanidade, mas você pode amar essa humanidade inteira. O significado do amor cristão nos coloca na possibilidade de quem quer que seja que a gente encontrar hoje pela vida, mesmo que eu não tenha a oportunidade de conviver, mas que o meu encontro seja amoroso. Há uma palavra bonita que traduz o amor, que se chama gentileza. A gentileza é aquela demonstração de amor, esse amor gratuito. Você nunca viu aquela pessoa na vida, mas naquele momento, a sua reserva de amor, esse amor que não precisa de razões, exerceu um domínio sobre você. E quando você foi dominado por esse modelo de amor gratuito, o mundo inteiro ganhou naquele gesto. Porque onde existir uma pessoa agindo em nome da gentileza, o amor de Deus estará prevalecendo no mundo. Onde existir uma pessoa hoje disposta a viver o amor da gratuidade, Deus estará vencendo a partir dela. Esse é o desafio de todos nós. Você sabe muito bem quanto é que você tem de amor gratuito dentro de você. Eu sei muito bem quanto que eu tenho dentro de mim. É disso que nós estamos falando, minha gente. É a gente descobrir que quando o outro é intragável para mim, eu tenho que me desdobrar na direção dele. Não é por uma questão de vaidade, você ser melhor que ele. Não, não. É para que os ódios do mundo diminuem a partir da nossa capacidade de amar. Às vezes nós temos aí tantas pessoas que não gostam de nós, tantas pessoas que falam mal de nós, que nos tratam mal. Nós não temos que dar o mesmo resultado. Não, nós não vamos negociar com a mesma moeda. Porque assim nós tornamos o mundo pior do que já é. Eu não quero um mundo pior, você quer? Eu tenho certeza que não. Então fazer a diferença nessas pequenas medidas, e a gente cresce como pessoa, a gente se aproxima de Jesus. A gente fala tanto que a gente quer ser semelhante a Jesus, mas Jesus tinha uma facilidade imensa de amar os que o odiavam. Aqueles que o odiavam, ele amava mesmo assim. Aproximar-se daqueles que nos tratam mal e oferecer um gesto de gentileza é um jeito bonito que a gente tem de mostrar que nós não estamos em guerra. Porque às vezes o nosso silêncio pode dizer que nós estamos em guerra também. Não. Aproximar-se, tratar bem, receber bem o que chega, mesmo que ele não goste de você. O problema é dele, é ele que não gosta. Você faz o seu esforço de trabalhar a sua humanidade, por quê? Porque você não quer se juntar ao cordão do ódio no mundo de hoje. Acho lindo, minha gente, a capacidade que Jesus tem de olhar para os miseráveis e pensar que essa religião começou assim. Pensar que tudo isso é motivado por essa mística. O absurdo de um Deus que prefere os pobres, o absurdo de um Deus que prefere os fracos, o absurdo de um Deus que prefere os pecadores. De você pensar que onde existe a miséria humana, ainda que seja aquela que nos envergonha, lá o amor de Deus grita, pede passagem. E quem sabe pensando assim, nós vamos deixar de vestir essa vaidade da santidade, nós vamos retirar de nós as máscaras que muitas vezes nos impedem de nos aproximar dos outros, porque a gente acha que a gente é melhor que eles. Quem sabe assim a gente vai ganhar um olhar diferente, mais misericordioso, sabendo que na fragilidade do outro eu também estou espelhado. Que quando eu olho para o pecado do outro, eu estou vendo o meu também, que por isso talvez eu rejeite tanto, porque eu estou vendo no outro aquilo que eu não gosto de ver em mim. Deus tem que abrir os nossos olhos para essas coisas, minha gente. Porque o tempo todo Jesus se ocupava dessas pessoas, ele não tinha medo. Ele não tinha medo das prostitutas, ele não tinha medo dos ladrões, porque ele sabia muito bem quem ele era e o que ele podia fazer na vida delas. Tomar posse desse olhar de Jesus para que a gente comece a olhar o mundo com olhos diferentes. Tomar posse desse jeito específico de Jesus ser, para que nós possamos ser nas pequenas medidas também como ele. Que não caiba dentro de nós essa santidade vaidosa que nos distancia dos outros, não. Se a sua santidade lhe distancia daqueles que precisam da sua misericórdia, cuidado.
porque você pode estar no caminho errado. Quanto mais Deus está em nós, maior será a nossa capacidade de olhar para os calvários do mundo e dele nos aproximarmos com reverência. Naquele meu livro, Quando o Sofrimento Bater a Sua Porta, se você tiver a oportunidade de lê-lo, eu falo ao longo do livro essas questões. Por que a gente sofre? Porque somos humanos, somos naturalmente limitados. O sofrimento nasce do limite. Eu sou limitado, então eu não tenho como fugir do sofrimento. O sofrimento vai bater a porta de toda pessoa. Mais cedo ou mais tarde nós vamos enfrentar todas as dimensões do sofrimento. Sofrimento físico, sofrimento afetivo, sofrimento espiritual. Nós sofremos com as perdas, nós sofremos com ciúmes, nós sofremos com a dor, nós sofremos com a morte. Tudo isso faz parte da condição humana. Nenhum ser humano está livre de enfrentar. Hoje, por exemplo, nós estamos todos com a notícia que eu particularmente fiquei assustado, um rapaz tão jovem que descobriu que tem aquele câncer linfático. Na hora, eu disse que ele disse essa frase, eu estou pronto para a luta. Essa é a atitude mais coerente, de quem quer a vida. Porque na hora que o sofrimento bate na sua porta, você pode muito bem se entregar a ele. Ou então você pode recebê-lo bem na sua vida e estabelecer com ele um pacto. Tudo bem, eu vou te administrar, mas eu não pretendo que você me leve. Essa é a atitude mais sábia. Difícil. Muda radicalmente a vida de uma pessoa. A gente já sabe que esse rapaz é afeito à reflexão, diz que é um rapaz muito inteligente, não é um cara bobo. Mas um momento como esse traz muita maturidade. Quantas pessoas, ao enfrentar o sofrimento, elas ultrapassam, elas vão além. Então, neste momento é importante, ao que sofre, saber administrar o que sofre, aquilo que está sendo o limite. A experiência do cuidado minimiza este sofrimento. A família estando presente, cuidar do sofrimento daquele que está com a gente, daquele que a gente ama, é uma maneira muito concreta de amor. Eu estou ao lado, eu participo, eu não sou indiferente. E é assim, meu filho. É assim que a gente pode diminuir o peso do sofrimento no mundo. Sofrer não tem como. Todo mundo sofre. E seria uma bobagem da nossa parte pensar que nós não vamos ter sofrimentos. Ou que nós podemos evitar, que o sofrimento venha visitar a nossa vida. Claro, eu preciso fazer de tudo para que a minha vida seja marcada pela sabedoria, para que eu faça as melhores escolhas, para que eu sofra menos. Então, quando eu administro bem a minha vida, é natural que eu vou ter condições de ter diante de mim, quem sabe, uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais harmônica. Mas e os acidentes da vida? E aquilo que eu não posso controlar? Então aí vem o momento da sabedoria, de nós fazermos da experiência do cuidado, que é naturalmente humana, uma experiência humana, de você cuidar, de você dar sentido àquilo que está acontecendo, de você então, de alguma maneira, superar aquilo que tanto nos machuca. Porque todo ser humano sofre. O sofrimento humano, ele nasce da condição de ser criatura, Então, eu não sou perfeito. Eu sofro de imperfeições. Por exemplo, essa semana eu perdi a voz. Fiquei desde domingo, ainda estou muito ruim. Minha voz está voltando aos poucos. Essa tosse que não sei mais o que fazer. Já até mandei importar enxofre de Marte para ver se fazendo o xarope desse enxofre a gente melhore. O corpo sofre porque ele tem limites. Alguma coisa eu estou fazendo, alguma coisa no meu dia a dia tem provocado o meu desgaste. Claro, penso sobre isso o tempo todo, a minha missão é árdua, eu viajo demais, eu tenho muito deslocamento, tenho muitos eventos e tenho uma vida muito cheia. Tudo isso é um fator que eu preciso pensar. Quando eu não penso sobre esses fatores e continuo me expondo de um jeito errado ao trabalho, quando eu não tenho o devido descanso, eu estou abusando do meu limite.
Então é natural que o meu sofrimento venha. Uma criança de 7 meses, ela pode até não fazer escolhas, mas ela está contextualizado num contexto, né? Ela está num contexto em que as pessoas escolhem por ela. E ela já sofre pelo simples fato de ser criatura. Não tem como nós retirarmos o sofrimento da criatura, porque isso seria privar a criatura da sua liberdade. Muita gente faz essa pergunta que eu acho absolutamente desnecessária. Por que Deus permite o sofrimento no mundo? Porque o mundo é mundo e toda a realidade mundana é naturalmente limitada. Se Deus for interferir nessa condição de criatura, se Ele vai retirar o nosso limite, então Ele está radicalmente contrariando a nossa condição. O que a gente precisa fazer, e esta é a saída para a segunda pergunta, como é que eu posso fazer para minimizar o sofrimento no mundo? Aí nós temos a palavra cuidado. A experiência antropológica de cuidar e ser cuidado. O cuidado é a realidade humana que nos ajuda a superar, a contornar a experiência do sofrimento. A gente não supera totalmente, mas de alguma maneira nós damos sentido a ele. Damos sentido em duas dimensões. Ou porque nós o compreendemos, mesmo que a gente não consiga mudar, ou porque a gente, além de compreender, a gente consegue interferir naquele que sofre. Nós estamos acompanhando, por exemplo, a fome na Somália, né? É uma vergonha mundial isso. É lamentável que a gente tenha o gasto, que a gente sabe que é publicado o tempo todo, com armamentos, com instrumentos bélicos, com armas de destruição, que os países invistam tanto por causa dessa segurança que a gente diz precisar ter, que se invista tanto em armas, e a gente esqueça de questões humanas, e que a gente deixe de cuidar de situações humanas, e que expõe essa ferida vergonhosa que é a fome. Acho que num mundo com tanta tecnologia, com tanto desenvolvimento, nós não podemos admitir mais a possibilidade da fome. E isso, como é que eu vou diminuir isso? Na experiência de cuidar. Como é que eu cuido dos famintos do mundo? Quando eu olho para o meu lado e descubro aqueles que estão mais próximos a mim e que eu posso alcançar. É claro, eu posso fazer uma doação para chegar lá na Somália. Mas a gente também precisa saber que do nosso lado, aqui, muito próximo a nós, existem pessoas passando necessidades muito urgentes e que nós podemos socorrer. E essa experiência de cuidar e ser cuidado é que faz com que a gente, de alguma maneira, tenha condições de dar socorro a esse limite humano. Então, se por um lado eu não tenho como mudar a minha condição de criatura, por outro, eu aprendo que o cuidado me socorre nessa condição de criatura. Paciência, uma palavra forte para os dias de hoje. Tudo hoje nos convida a ir com muita pressa. O mundo hoje é apressado. E se a gente não cuida, a gente entra nesse ritmo acelerado que nos impede muitas vezes de perceber a própria vida. Semana passada estava viajando com a minha mãe, levando-a para Uberlândia. E num determinado momento eu tinha dormido, porque eu estava com muito sono. Eu acordei e sentei ao lado dela. Eu falei, senhora não quis dormir um pouquinho não? E ela me disse assim, eu não. Essa paisagem está tão bonita, se a gente perde, a gente não vê. Achei a resposta da minha mãe muito sábia. É verdade. Muitas vezes nós não apreciamos a viagem, ou porque estamos ocupados com tantas coisas, porque até queremos dormir um pouco, não é nenhum problema. Mas ela, diante da beleza da paisagem que ela tinha do lado de fora do ônibus, ela preferiu apreciar aquilo que estava sendo a viagem. E é interessante porque às vezes, quando nós pegamos a estrada, a nossa ansiedade é chegar. Por isso que às vezes a gente acelera tanto, a gente anda até acima da velocidade permitida, colocando em risco a nossa vida, em risco a vida do outro. Porque nos falta a percepção de que na viagem o importante é o ir. A graça não está no destino final.
mas está em cada passo, em cada etapa desse deslocamento que nos leva até aquele lugar. Para isso a gente precisa ter paciência. Talvez seja a virtude mais necessária para os dias de hoje, a gente ter paciência. Paciência com o processo da vida, paciência com os outros que estão ao nosso redor. Porque só na paciência é que a gente descobre que a vida é rara. Que a vida é rara, que ela precisa ser apreciada, ser saboreada, que essa vida merece ser vivida em cada momento, em cada etapa, com muita intensidade. E às vezes nós vamos ficando cansados, né? Nós vamos perdendo a capacidade de ter essa paciência. Pode observar, quando nós estamos estressados demais, a primeira coisa que a gente perde é a paciência. A gente tem dificuldade de lidar com o tempo, a gente tem dificuldade de lidar com as esperas, com as demoras, a gente quer tudo para ontem. A gente coloca a nossa alma num ritmo tão acelerado e que é tão contrário a ela. Minha gente, nós precisamos prestar muita atenção no ritmo que nós estamos dando à nossa alma. Muitas vezes nós estamos fazendo a nossa alma viver num ritmo que sufoca, que mata aos poucos. E quem é que impõe esse ritmo à alma? O corpo. Porque nós não podemos separar as duas realidades. A antropologia cristã nos ensina que corpo e alma precisam ser conjugados juntos. Mas você não pode esquecer que elas têm necessidades diferentes. São duas realidades que necessitam de coisas diferentes. O corpo precisa de atividade física, precisa de alimento, precisa de descanso, precisa de conhecimento. Não é assim que funciona? Se você cuida bem da saúde do seu corpo, você vai observar a necessidade de vez em quando fazer um check-up, fazer um exame de sangue, examinar tudo aquilo que é o funcionamento do seu corpo, porque você quer viver, você quer ter saúde. Então, para ter saúde, é preciso administrar as necessidades do corpo. É preciso compreender o mecanismo do corpo, como é que ele funciona, quais são as necessidades que ele tem. O corpo precisa ser hidratado, então por isso a gente não pode esquecer de beber água. O corpo precisa de higiene, por isso que nós não podemos deixar de tomar banho, cortar o cabelo, cortar as unhas. O corpo precisa de ter dinâmica, ele precisa estar disposto. Para isso que a gente coloca uma disciplina de atividade física, para que esse corpo não fique envelhecido mais do que a idade que você tem. Isso também acontece, às vezes a gente está com 50 anos, mas por causa da vida errada que a gente deu ao corpo, que a gente impôs ao corpo, talvez a gente já esteja com 70 anos na carne, mas não na realidade. Então o corpo tem necessidades que, se a gente não observa, ele entra num processo de falência logo. Aí aquela vida bonita que você poderia desfrutar, você não desfruta porque você foi negligente com as necessidades do seu corpo. Aí você vai para as necessidades da alma. Oh meu Deus, como são diferentes as necessidades da alma. A alma precisa de oração, a alma precisa de silêncio. Claro, é o corpo que faz esse silêncio para que depois a alma possa sentir. Eu gosto de dizer que quando o corpo fica calado, até que a alma comece a sentir os benefícios do corpo estar quieto e calado, vai um tempo, não é imediato. A alma fica reboliça dentro do corpo porque a gente está sempre apressado. Nós estamos dando ao corpo um ritmo alucinante constantemente. Então a alma tem dificuldade de descansar. E a oração, a verdadeira oração, é aquela que, calado o corpo, a alma também começa a se calar. E aí ela começa a ficar propensa a Deus. Ela começa a ter a possibilidade de ter um encontro com Deus. Por quê? Ao disciplinar o corpo numa quietude e num silêncio, a alma começa a entrar neste contexto de silêncio, de quietude, que é onde a gente vai ter a oportunidade de ouvir Deus falar com a gente. A alma precisa de música.
Quantas vezes você chegou cansado em casa, tomou um banho, deitou na sua cama, colocou uma música que te relaxava e você sentiu que a sua alma agradeceu aquele carinho que você fez a ela? Isso é oração também. Ainda bem que nós temos aqui, as músicas que nos fazem rezar. Ou gosto de dizer, as músicas que rezam por nós. A gente grava tantos CDs todo ano. Aqui na Canção Nova você tem uma infinidade. Nós temos aqui o novo trabalho meu, Deus no Esconderijo do Verso. Todas essas músicas compostas, pensadas, elaboradas, gravadas, para que a alma viva o deleite que a arte pode trazer. São canções naturalmente religiosas que vão fazendo com que a nossa alma desfrute dessa tranquilidade. A arte ensina a nossa alma a ser paciente. A oração ensina a nossa alma a ser paciente. Aqui na Canção Nova nós temos tantos produtos para isso. Uma palestra, um livro. Você tem aqui o livro Discípulo da Madrugada. Você começa a ler um livro que foi preparado para isso. Nós não só queremos vender o trabalho que a gente faz. Não. O primeiro motivo aqui, por acaso esse trabalho aqui pode ajudar. Ajuda aqui a Canção Nova, ajuda as minhas obras, ajuda a tantas pessoas. Mas o primeiro objetivo que a gente tem quando escreve um livro, quando compõe uma música, quando a gente grava um CD, é proporcionar àqueles que nos acompanham, que acreditam no nosso trabalho, proporcionar um aprendizado da paciência nessa alma. Então a gente tem uma leitura que nos tranquiliza, que nos ensina valores, que mexe na nossa cabeça, que mexe no nosso jeito de pensar. Aí você vai percebendo este movimento natural de Deus, trazendo essa paciência que é tão fundamental para que a gente tenha equilíbrio para enfrentar as pressas da vida. Porque eu vou te contar uma coisa, hoje é impressionante como nós encontramos pessoas que estão destruindo as suas vidas porque não aprenderam a paciência. A pressa nos mata. Você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você sofre na sua carne as consequências da sua ansiedade. A ansiedade te adoece. A falta de paciência prejudica o seu relacionamento com os outros. Nós estamos agitados demais. Nós estamos vivendo para fora demais. Nós temos compromisso demais, quietude de menos. Você sabe que eu, na minha vida, como eu sou uma pessoa que tenho uma vida muito pública, eu estou o tempo todo encontrando muita gente, eu trabalho muito, eu tenho muitos eventos, eu viajo toda hora, eu encontro muita gente. Eu assumi uma regra para mim. Quando eu chego na minha casa, ali é o meu claustro. Às vezes eu não aceito convite nem para atravessar a rua para almoçar na casa da minha vizinha. Porque eu sei que a minha alma precisa dessa quietude. Eu preciso do meu silêncio. E eu só saio quando eu realmente tenho de sair. Porque eu descobri que para eu dar conta de viver essa vida muito pública, eu preciso ter bastidores. Eu preciso ter o meu espaço de vida consagrada ao silêncio, à quietude, à oração. Porque nessa correria nem sempre eu consigo. Mas você já imaginou se eu chegasse na minha casa e impusesse a mim uma rotina de vida social que me retirasse para jantar, para isso, para aquilo, para uma festa? Não aguentaria a vida que eu tenho. E como eu privilegio a minha vida de missão, porque eu sou um missionário, eu escolhi ser missionário. Ninguém me obrigou a ter essa vida. Para eu poder pegar as estradas e enfrentar os inúmeros desafios das estradas, a dispersão das estradas, minha gente, às vezes até num camarim, que é aquele lugar último antes de entrar no palco para cantar, o camarim deveria ser o lugar da oração, do sossego, da tranquilidade. Isso não existe para mim. É lá que muitas vezes claro, não estou reclamando, estou dizendo é a vida que ficou assim. Às vezes eu tenho tanta gente para atender, tanta gente querendo conversar comigo, que quando eu subo no palco,
Me restam 2, 3 minutos ali só para me concentrar, para entrar ali no palco e dar tudo de mim. Essa semana mesmo, eu fui a Poços de Caldas e eu tinha 1h30 para fazer o evento, porque eu precisava pegar a estrada de madrugada, que eu tinha um compromisso logo cedo em Taubaté. Senão eu não ia conseguir dormir nem 2 horas. E aí, tudo bem, o evento começou, o show começou. Aí a minha assistente, a Mônica, que fica do lado, faltam 10 minutos. E aí eu olhei para aquele povo. Não tenho coragem de parar o show aqui agora, porque eu preciso ir embora. Ali é o lugar da minha dedicação. Você sabe por quê? As pessoas vão ali para me ouvir. É claro que depois eu me dou o direito de dizer, olha, não vou autografar CD de ninguém, não vou tirar foto com ninguém porque eu preciso ir embora. Mas o meu tempo de evangelização em cima do palco é sagrado. Ali é o horário de exercer o meu ofício. Eu não posso ter pressa no ofício de evangelizar. Mas quando eu chego em casa, eu preciso me dar o direito de viver esses bastidores. De viver esse silêncio, essa quietude, de desligar um pouco meu telefone, de esquecer que ele existe, de estar um pouco mais diante de Deus, para que Ele me preencha, para que depois, quando eu voltar para a estrada, eu continue tendo o que oferecer ao outro. Olha aqui, você tem uma vida diferente da minha. Você não tem essa necessidade de evangelizar como eu evangelizo. Mas não se engane. Você também tem a mesma necessidade que eu tenho de ter bastidores. Sua vida te exige. Você tem uma vida social que te joga para fora o tempo todo. Você trabalha muito, você encontra muita gente. E qual é o espaço que você cria para criar dentro do seu coração este espaço de paciência que só Deus pode nos dar? Qual é o espaço que você cria para que Deus tenha condições de moldar a sua alma de acordo com a sua vontade, com o desejo que Ele tem? Qual é o espaço que você oferece a Deus para que o seu florescimento espiritual aconteça? Para que você não se desgaste demais nessa vida que não para, nessa vida que é tão rara e que muitas vezes você não percebe por causa do modo de vida que você escolheu viver? Quando eu dou o meu testemunho de que eu tenho estrada demais e muitas vezes bastidores de menos, e que por isso que quando eu chego em casa, eu tenho que me recolher e proporcionar ao meu coração uma restituição espiritual, eu fico pensando também os meus amigos que são padres, que enfrentam no seu dia a dia o desafio de atender as pessoas o tempo todo, porque muitas vezes as pessoas não estão preocupadas com o descanso do padre. Eu já encontrei muitos padres que ficam até constrangidos de dizerem que vão tirar um dia de férias, uma segunda-feira, por exemplo, para descansar. É direito dele. Ele precisa restituir no coração aquilo que ele oferece ao longo da semana. Há padres que celebram 5, 6 missas por domingo. Isso é desgastante, minha gente. A graça de Deus nos sustenta, mas nós também precisamos buscar a quietude para que esta graça alcance o nosso coração e nos restitua com a nossa paciência. Muitas vezes nós encontramos os nossos padres, os nossos pastores dando patada no povo. Não é porque eles são ruins, não. É porque eles estão cansados, eles estão excessivamente carregados. Por isso que nós, como leigos, vocês aí, que acompanham os padres de vocês, prestem atenção se o padre não está trabalhando demais, se vocês não estão exigindo demais dele. Ofereça a eles isso. O padre vai passar um dia lá em casa, ninguém vai te importunar, nós vamos oferecer uma casa onde o senhor possa descansar um pouquinho, passar um tempo com pessoas que não vão te exigir nada como padre, onde o senhor seja apenas um ser humano, onde o senhor possa rezar, possa ficar em silêncio. E você não pode negligenciar na sua vida a construção deste espaço. Até na nossa vida consagrada, nós que somos consagrados a Deus, eu vejo aqui na Canção Nova, como esses meninos e meninas trabalham. Eles trabalham muito.
O meu diretor mesmo, China, que agora está trabalhando ali nos bastidores. Quantas vezes esse menino passa a noite editando programas, às vezes o programa que vai ter de ser repetido, ele passa a noite editando esses trabalhos. Trabalha muito. Se você vê essa equipe que está aqui, eles são trabalhadores e não tem muito tempo não. Mas você vai olhar para eles, você vai buscar na vida deles, os consagrados sobretudo, sempre encontram o seu espaço de estarem em silêncio diante do Senhor, buscando a restauração dessa vida espiritual que vai por água abaixo se a gente descuida. Eu já lhe disse isso aqui uma vez e volto a repetir. O fundador da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, lá onde eu fui formado, graças a Deus, toda a minha formação eu devo à Congregação do Sagrado Coração de Jesus. Padre João Leão Deon, ele dizia assim: Deus não pode fazer nada com as nossas obras se antes Ele não possuir o nosso coração. É disso que eu estou falando. Quando nós oferecemos a Deus o nosso serviço e esquecemos de oferecer a Ele o coração, que é a metáfora de todos os meus bastidores, Deus não poderá restituir aquilo que eu ofereço ao outro através do meu trabalho. E em pouco tempo eu estarei oferecendo a mim. E oferecer a mim, somente a mim, vai me desgastar demais. Eu vou ficar cansado, eu vou perder a paciência, eu vou ficar estressado, eu vou ficar bruto com as pessoas e eu vou esquecer a delicadeza, que é justamente a característica de todo cristão. Portanto, não tenha medo de introduzir na dinâmica do seu cotidiano o espaço da sua restauração interior. Pode ser 5, 10 minutos. Silêncio, oração, respiração profunda. O exercício da respiração profunda é excelente para quem quer descansar, para quem quer dormir bem. Uma boa leitura, uma música que vai lhe fazer bem. Não vá para a cama sem lhe oferecer este oásis que vai lhe dar condições de trabalhar essa paciência dentro do seu coração.